Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo, fazendo uma demonstração para vocês aqui desse processo de desenho realista no papel sulfite. Aqui eu venho com um lápis 2B, né? Vou fazendo aqui as marcações já da área escura. Eu já tirei o esboço todinho do meu desenho. Tem outro vídeo aí que vocês vão ver como que eu faço o esboço. E agora eu vou fazer o sombreado aqui do desenho, para chegar no efeito realista, fazer aqui a sombra, a luz, né, para dar aquela profundidade. Então eu já venho aqui marcando as áreas escuras com lápis 2B. Eu vou destacando aqui no papel as áreas mais escuras aqui na minha referência, sempre observando a referência, né. E aí eu vou marcando aqui de leve, passando lápis de leve. Eu deixo o lápis um pouco inclinado e vou girando, conforme eu vou gastando a ponta dele, eu vou girando o lápis, para pegar a parte mais fina do lápis, para ir fazendo esse esfumado. Então aqui eu vou passando, vou riscando, né? Vou passando o lápis. Nas áreas mais escuras eu passo um pouco mais, nas áreas mais claras eu passei um pouco mais de leve. E sempre assim, bem suave, né? Para não riscar meu desenho. Então eu vou passando ele bem suave. E vou fazendo isso com camadas. Vou fazendo, vou fazendo aqui a primeira camada, né? Essa primeira camada é só mais uma demarcação mesmo das áreas escuras e das áreas mais claras. Eu vou espalhando o grafite com lápis. E assim vai aparecendo aqui a marcação do meu desenho, onde que eu vou deixar a luz, onde que eu vou deixar a sombra, né? E assim vai dando do, o efeito realista do desenho. Aqui eu vou passando de leve o lápis, bem suave, né? É interessante você não forçar muito o lápis, sempre fazendo de leve. Ainda mais que eu estou usando um papel sulfite, que é um papel um pouco mais frágil, vamos dizer assim, né? Papel um pouco mais fino, ele não é um papel próprio para receber muitas camadas de grafite, né? Mas dá pra começar, dá pra fazer. Aí eu venho aqui com papel higiênico dobrado e uso para esfumar as áreas mais maiores, né? Aqui é para não espalhar o grafite, eu vou espalhando. E o papel higiênico espalha de uma forma mais uniforme, né? Então ele vai tirar bem aqui o grafite do papel, vai espalhar bem. A ideia nesse momento é mais espalhar, deixar um pouco um tom de cinza, né? Que é a primeira camada aqui do meu desenho. E aí, a partir dessa etapa eu vou começando já a trocar de lápis, pegar uns lápis agora mais com a tonalidade mais escura, né? E aí eu venho passando nas partes mais escuras aqui do desenho. Já vou marcando as partes mais escuras, né? Agora eu venho com lápis 4B. Esse aqui é da marca Standard. O primeiro que eu estava usando é da Faber-Castell. Eu gosto muito de usar Faber-Castell e Standard. É uns lápis que eu gosto muito, lápis macio, né? E muito bom de trabalhar. Eu, eu gosto muito desses lápis. Já testei outras marcas aí, mas o que mais gostei foi esses dois aqui. Então agora eu vou com mais atenção, né? Fazendo aqui os cantinhos, bastante calma, sempre observando, porque os detalhes é muito importante, né, no desenho realista. Quanto mais detalhes você fazer, melhor fica o resultado no final. E é muito satisfatório, né, quando você chega num resultado bacana no final, né?
Você olha assim, vê que ficou legal. Você que você fez bastante detalhes ali, né? Tá conforme a referência, né? E é assim, é praticando que a gente vai melhorando, né? Então aqui eu vou fazendo aqui o lápis 4B, né? Também. Aí eu vou passando de leve nas partes mais claras, né? Bem suave mesmo, bem suave para não passar ali da tonalidade que eu quero do desenho. Então eu vou ir com a pontinha do lápis, fazendo bem suave. Vou sombreando ali as áreas um pouquinho mais escuras ali nas áreas claras, né? Então um pouquinho de tom mais escuro, mas não tão escuro, é bem suave mesmo. Uma mudança ali de tonalidade, né? Do claro para o médio. E alguns detalhes, que tem algumas sombrinhas aqui nas pétalas dessa flor que eu estou fazendo, né? E aí eu vou passando o lápis com calma, observando aqui as áreas que eu quero escurecer mais. E, e é assim, com paciência mesmo, esse trabalho aqui é bem criterioso, né? Desenho realista não é coisa rápida. E é demorado mesmo, pessoal. Tem que ter paciência. É um teste de paciência. Mas isso é muito bom para você trabalhar aí sua ansiedade, controlar a ansiedade. É ótimo. Agora eu venho aqui com esse fuminho. Vou passando aqui nas áreas que eu passei o lápis do tom mais escuro, né? E aqui eu venho espalhando com esse fuminho. Esse fuminho ele tira bem o grafite também. Só que ele espalha bastante. E aí ele deixa a superfície um pouco mais clara. Aí eu venho aqui espalhando com ele aqui, vou tirando o excesso de grafite. Vou deixando a superfície bem uniforme. Conforme você vai passando esse fuminho, vai tirando todos os riscos ali do lápis, né? Vai ficando bem uniforme a sua superfície ali do desenho. Ficando um aspecto liso, né? Como se estivesse fazendo uma pintura com grafite, né? Como se estivesse fazendo uma pintura. Então aqui eu venho de leve também, espalhando de leve. Nunca coloco a mão no desenho, né? Porque a nossa pele ele solta uma gordura, né? Quando você coloca a mão no desenho, você acaba sujando, manchando o desenho, criando as manchas. É onde que você colocou a mão ali que passa o grafite, fica as manchas no papel. Isso é importante você usar uma folha, né? Uma folha à parte para você escorar a mão, para não colocar direto sobre o desenho. Então, aqui eu vou voltar aqui no lápis que eu estava. Agora eu pego o pincel. Pincel, pessoal, esse pincel serve para as áreas menores aqui. Eu vou passar nas áreas menores. E qual que é a função dele? Ele espalha o grafite de uma forma que ele não desmancha o que você fez, né? Tipo a marcação que você fez ali. O esfuminho ele já espalha bem, o esfuminho ele espalha bem e ele desmancha ali aquele risco, aquele detalhezinho que você fez. Dependendo da forma que você passar, ele espalha bem, acaba apagando um pouco, né? E o pincel não, você passa ele e ele além de espalhar o grafite, ele vai escurecer, vai deixar um pouco mais escuro ali a superfície, ele vai tirar o, a tonalidade ali que você quer, entendeu? Ele vai penetrar mais ali nos poros do papel e vai deixar a superfície mais escura. Então, ele vai manter a tonalidade que você quer ali, que você fez com o lápis, né? E não vai tirar os detalhes que você fez. Agora vem com o lápis 6B, aqui, um, um tom um pouco mais escuro do que o 4B.
fazendo aqui o reforço aqui das minhas partes escuras. Então vem bastante leve. E é assim, sempre esse processo aqui, vai fazendo por camada, né? Faz a camada, dá uma esfumada. Não chegou no tom, você vai escurecendo aos poucos, né? E vai fazendo. Fazendo assim por camada. O seu desenho fica com um aspecto bem liso, né? Bem realista mesmo. Fica bem legal. Vai chegar no resultado final. Bom pessoal, acelerei um pouquinho o processo aqui. Agora vou mostrar para vocês aqui, ó, a caneta borracha. Essa aqui é uma caneta manual. Eu uso para fazer os detalhes de luz aqui em alguns pontos, né? Os detalhes de luz que não são muito fortes, né? Aí eu uso essa manual. Eu dou um cortinho na pontinha dela para deixar ela um pouco chanfrada, né? Para ficar mais fácil para você fazer os detalhes menores aqui. Então aqui eu vou apagando aqui os cantos, aqui as partes de luz, né? Vou fazendo com a borracha. Tira aqui o excesso de sujeira, né? Eu vou fazendo com ela aqui manual, vou fazer uns pontinhos de luz. Tem a caneta elétrica também, né? Só que a elétrica eu uso mais para fazer uns pontos mais iluminados, né? Alguns pontos mais iluminados. Que a elétrica ela tira mais, ela tira bem o grafite, né? Então ela deixa as áreas mais claras, né? Os pontinhos de luz, detalhes menores. Né? E aqui eu venho fazendo aqui com essa caneta borracha. Eu vou alguns pontinhos que tem uma luz de leve, vou dando as batidinhas, né? Vai deixar aquele efeito meio que sombreado, os pontos de luz. E vou dando uma clareada aqui, conforme a referência, né? Depois eu venho reforçando de novo a área do grafite, onde que eu tirei muito com a borracha, eu venho reforçando. Vai dar uma passada no esfuminho, para dar mais uma espalhadinha aqui no grafite, que é onde que eu tirei com a borracha, né? Para dar aquele tom um pouco acinzentado, não é uma luz muito forte, né? Muito clara, então eu dou uma pouca acinzentada nela para ela ficou um tom mais claro, né? Mas não tão claro assim de chegar na cor do papel. É um tom um pouco puxado pro cinzentado, um tom de luz meio acinzentado mesmo. Aí aqui eu vou usando o esfuminho para dar esse efeito aqui, né? Como ele já está com a pontinha suja já mesmo, já vou aproveitar aqui o grafite que já está nele. Já vou dando uma reforçadinha em alguns pontos. Aqui eu estou usando esse fuminho da Dembert, que é muito bom, bem macio, né? Tem alguns esfuminhos que eu não gosto muito, que eles são um pouco rígidos, né? Esse aqui é bem macio. Aí eu venho com o pincel dando uma reforçada aqui também, dando uma espalhadinha melhor para penetrar mais o grafite no papel, tornando a superfície mais lisa, né? E aí vem com a borracha novamente para reforçar os detalhes de luz aqui. E assim vai dando efeito. Tem também eu nunca usei, mas tem uma borracha bem tipo também, que você molda ela, né? É uma borracha maleável, você molda ela e faz uma pontinha e vai usando para apagar também. Eu nunca cheguei a usar não. Eu já me adaptei bastante com essa daqui mesmo, né? Com a elétrica. Então não tenho muito costume com essa limpa tipo não. Mas qualquer dia desse eu vou fazer um teste para ver. Então eu venho aqui só catando aqui os detalhes de luz com a borracha. Vou tirando aqui onde que
tem muito excesso de tom escuro, né? Eu vou aqui arrumando aqui com a borracha. Então eu vou passando de leve, também para não tirar muito, né? Além do que é necessário. E é isso aí. Vou seguir esse processo. Então aqui praticamente as minhas primeiras pétalas já estão prontas, né? E assim eu vou seguindo. Eu vou, conforme vou fazendo o desenho, vou finalizando, eu vou observando onde que precisa reforçar o grafite, onde que precisa reforçar o tom escuro, né? Onde precisa dar um toquinho ali para chegar mais no efeito realista, né? E assim, conforme você vai fazendo o desenho, você vai melhorando a sua observação. E aí, cada vez que você vai chegando mais para o final do processo, você vai se adaptando melhor na observação. E aí você começa a enxergar coisas que no começo você não enxergava, né? No início. Aí você vai arrumando os detalhes, vai acrescentando alguma coisa, vai reforçando ali uma manchinha que às vezes fica para trás no começo, né? E assim por diante. Sempre limpando aqui o desenho para tirar a sujeira aqui da borracha, né? Sempre eu dou uma limpadinha. Nunca deixo o desenho sujo para não ter o risco de manchar aqui, né? Na hora que eu estiver passando o lápis ou esfumio, para não ficar resíduos, né? Então eu venho aqui catando aqui os detalhes. Com esfumio eu vou dando mais uma espalhada. E assim por diante. Bom pessoal, esse é o resultado final, espero que tenham gostado. Dê o seu like aí, já curta se você gostou e se inscreva no canal. Até a próxima.